Boa tarde a todos. Já conheço uma parte do pessoal aí, tem um pessoal que deve estar chegando agora, né? Eu sou o Rodolfo, sou médico intensivista aqui do serviço. Eu trabalho lá em cima na UTI do 9º andar da Gastro. E geralmente os temas que a gente vem falar com vocês são temas relacionados a cirrose, transplante ou cirurgia abdominal. Hoje a ideia dessa aula é fazer meio que um catadão de pós-operatório, tá? Vocês vão começar a ver que a terapia intensiva, ela coloca um pezinho um pouco nesse campo cirúrgico, principalmente para cuidar do pós-operatório, né? Quanto mais você entende o que aconteceu dentro da cirurgia, o que é esperado daquela cirurgia, quais são as complicações daquela cirurgia, melhor você vai cuidar do pós-operatório. A gente vai passar por algumas coisas mais gerais e depois eu pincelo no final, muito rapidamente, sobre algumas cirurgias específicas, tá? Se tiver dúvida, a gente vai discutindo. Então, primeira coisa geral, digamos assim, é quando você está de plantão na UTI e falam, ó, vai subir um paciente centro cirúrgico. Esse doente geralmente vem sendo trazido, o ideal fosse o cirurgião e o anestesista, né? O mais comum é que ele venha sendo trazido pelo anestesista. E depois o cirurgião passa, ou às vezes ele escreve, você tem que dar uma ligada e trocar uma ideia, entender melhor, para ter o máximo de informações sobre o que aconteceu lá dentro, né? Beleza. Óbvio que isso vai levar em consideração informações do paciente. Então, por exemplo, cirurgia urológica. O procedimento é de baixo risco. O paciente tende a ser de alto risco. Geralmente ele é idoso, vasculopata, parará, entendeu? São outras complicações que eu tenho que ficar preocupado, né? Uma hepatectomia. O cuidado no cirrótico, as preocupações no cirrótico são completamente diferentes daquela hepatectomia num paciente que tem um fígado normal, por exemplo. Renovou seu contrato aí? Renovou? Então tá bom. Agora foi. Além disso, você vai precisar de algumas informações do intraoperatório. Então, é meio usual você chegar para o anestesista e perguntar lá, pô, o que aconteceu na cirurgia? Aí ele vai falar, pô, não teve nenhuma instabilidade maior. Vale a pena você rebuscar isso, né? Então, por exemplo, o anestesista frequentemente não considera como instabilidade o uso de metraminol, efedrina, etc., né? São drogas de meia-vida relativamente curta, 40, 45 minutos. Então, aquele paciente que choca no elevador, choca na chegada na UTI, estava tudo bem, ele chocou agora, né? Então, 40, 45 minutos, geralmente, meia-vida dessas drogas, tá? Tudo que foi infundido, né? Soro, coloide, sangue, etc. As perdas, aí lembrar de algumas perdas que, às vezes, a gente não contabiliza. Por exemplo, o paciente com ascite, às vezes, tirou 10 litros para começar a cirurgia. Não que você vai repor 10 litros para esse doente, né? Ele acabou de fazer uma paracentese, o que isso pode implicar para esse doente, etc., né? Intercorrências outras, isso aqui, por isso que você precisa escutar as duas partes. O anestesista, frequentemente, ele não sabe das intercorrências cirúrgicas, frequentemente. Então, lá na UTI do 9º, o que a gente faz sempre? Lê a descrição cirúrgica. Ah, mas eu entendi 30%, continua lendo. Uma hora, pergunta para o cirurgião, chama o cara que operou, pô, eu não entendi essa parte aqui, pede o cara te explicar. Quanto melhor você entender aquela cirurgia, mais fácil é de prever as complicações, tá? Sangramento e transfusão, já falamos, e aqui eu coloco esse medicações para transporte, né? Eu sempre falo, cara, o HC, ele tem uma mania, né? A escola aqui de anestesia tem uma mania de que, tipo, vai levar o paciente do centro cirúrgico para toma, bloqueio. Eles vão levar o paciente do centro cirúrgico para UTI, bloqueio, entendeu? E aí, geralmente, eles fazem algo, uma formulazinha básica, que é uma ampola de midazolam, uma ampola de cisatracúrio, por exemplo, tá? Então, você tem que torcer para o cisatracúrio acabar antes do midazolam. Então, o que acontece muitas vezes, a gente vai falar de bloqueio parcial depois. Então, pergunta, você fez alguma coisa para trazer? Fez alguma medicação para transporte? Bloqueou para transporte, tá? Então, beleza. Neurológico. Então, você tem duas estratégias. A gente chegou na UTI agora sedado. Você pode desligar a sedação ou você pode desmamar a sedação para um RAS0 a -2. Já ouviram falar isso, né? Então, tem esse trabalho aqui, é um trabalho antigo e que uma diferença meio brutal de número de horas, mas em teoria, se você desliga a sedação já de cara, você estuba primeiro, tá? Você vai ter mais agitação, né? Maior risco de extubação acidental, mas aí o risco é você que vai ter que manejar, tá bom? Mas se você desliga de cara, a chance de você estubar mais rápido é maior, tá bom? Beleza, lembra que eu estava falando... Eu estava falando agora de perguntar se bloqueou para transportar por conta dessa complicação aqui, ó, bloqueio neuromuscular parcial. Na nossa cabeça, como a gente usa bloqueio para entubar,
ou o paciente está bloqueado, ou o paciente não está bloqueado, certo? Está desbloqueado. Então, o que acontece? Não é assim na vida real, não é assim na prática. O paciente ele não bloqueia ou desbloqueia, ele bloqueia em porcentagem. Você pode ter um paciente que está 60% bloqueado, 40% bloqueado, 80% bloqueado. Então, o ideal é que o anestesista utilizasse esse aparelho aqui, ó. Alguns centros cirúrgicos têm, outros não têm, tá? No HC não é tão comum as cirurgias usarem o TOF, Train of Fork, chama, tá? O que isso faz? Dá um choque no dedo do paciente, esse choque vai e volta e fala, bom, a fibra está bloqueada, não está bloqueada, em porcentagem, 0,1, 0,2, 0,3, até 1 é o máximo, tá? Qual é a questão? Seria seguro você estubar um paciente com TOF acima de 0,7. Você não tem isso no centro cirúrgico, você tem na UTI? Raramente, tá? Então, existem alguns trabalhos que dizem que se o doente consegue elevar a cabeceira dele e manter isso por 5 segundos, isso é mais ou menos um TOF de 0,7, tá? Pô, Rodolfo, acho que você está viajando, eu nunca vi essa complicação. Talvez ela já tenha te visto. Eu brinco que todo ano a gente tem uma ou duas. Tem 2 meses que o Thiago Taniguchi estubou um paciente lá, bloqueio neuromuscular parcial. Entendeu? Não precisamos reentubar, porque tinha a Sogamadex lá, a gente refez e o cara saiu. Tinha mais ou menos 50 minutos que ele tinha chegado da cirurgia. Meia vida do CISA, geralmente 45 minutos, certo? O que acontece? Algumas situações, insuficiência hepática, insuficiência renal, isso é meio controverso na literatura, tá? Mas tem trabalho mostrando que na insuficiência hepática você pode prolongar o tempo do rocurone em até 30 minutos, tá? Ah, não, mas ele estava em suporte. Porque nem todo músculo bloqueia e desbloqueia ao mesmo tempo. Você pode estar com o diafragma desbloqueado, musculatura intercostal ou laríngea, né? Ainda bloqueada, tá? Então, o ideal é esperar a meia-vida do bloqueador, pergunta para o cirurgião. Todo ano a gente vê umas 2 lá, tá? 6 vezes. Teve um ali no mar. Porque o cara começa a brigar, né? O cara começa a brigar. Ele tá bloqueado e ele tá... Mas o ex-vago é um ex-vago. Tiveram 3 últimos 6 meses nos voltas para até procurar ali o que ela conseguiu na cidade. Não, e aí surgem as hipóteses mais absurdas possíveis, né? Anafilaxia, alergia ao látex. Na hora que ele chegou na UTI, encostei nele. Então, saibam que existe, tá? Bloqueio neuromuscular parcial, tá bom? Ó, isso aqui é meio óbvio, tá? Exatamente, coronário. Então, todo choque, ele é meio que... Ele cabe dentro desse gráfico aqui, tá? Onde você tem um paciente hipotenso que você vai levando ele para hipertensão. Em teoria, tem 2 coisas que vão definir essa pressão, tá? O tônus vascular e o conteúdo dentro do vaso, em relação ao conteúdo continente, tá? É um pouco mais complexo que isso, óbvio, né? Mas assim, o que eu quero dizer? Se você tem um paciente muito vasoplégico, não adianta você ficar só dando volume para ele não vai passar da hipotensão para lá. O ponto também é verdadeiro, se o doente está muito seco, não adianta você só ficar dando droga, entendeu? Você vai ter que trabalhar esse binômio, tá? E é claro que aqui no meio, então, por exemplo, tem um cara que está aqui, aí eu dei o volume, a pressão melhorou, daqui a pouco ela caiu de novo. Então, pô, o cara pode estar extravasando, né? Tem outras questões, tá? Mas tente entender em que polo que esse cara tá e trabalhar esses 2 pontos. Aqui, esse slide talvez devia estar mais para frente, mas é porque a gente vai falar de pressão um pouquinho, tá? Risco de disfunção renal pós-operatória. Eu poderia trocar esse slide aqui, post-operative ARC, para infarto pós-operatório. A mesma coisa, tá? O que acontece? Quanto maior o risco, quanto mais tempo o cara ficou hipotenso, maior a chance dele fazer uma disfunção pós-operatória. Então, é só não deixar ele ficar hipotenso. No trabalho não funciona assim. Os resultados que a gente tem não funcionam assim. A gente não consegue dizer que isso aqui é uma relação causa-consequência ou se isso é um fator de risco. Porque o cara que fica mais hipotenso, a cirurgia foi mais agressiva, o cara era pior, o cara era mais doente, entendeu? Então é só não deixar o cara ficar hipotenso. Não tem como mexer muito nisso. Eu tenho como mexer no risco pré-operatório? Também, mais ou menos. Né? Então, às vezes, isso aqui é algo que nem sempre você vai conseguir evitar. Né? Mas a gente tem, tá? Olha lá, lembra que eu falei? Esse é o trabalho clássico, né? Por que eu busco uma PAM acima de 65? Porque tem alguns trabalhos que mostraram isso daqui, ó. Isso aqui era o risco de disfunção renal. E aí ele separava em estratos de PAM diferentes, certo? Você começa a curvar o ângulo aqui da disfunção renal, principalmente quando você começa a ter PAMs abaixo de 65, tá? Então, definiram esse limite, tem alguns trabalhos que apontam para o mesmo ponto, nem todo doente é igual, certo? Então, vamos lá, no pós-operatório, agora é só trabalho de cirurgia, tá? No pós-operatório,
eu devo subir a pressão ou não devo? Isso começou muito, né? Já tinha toda essa discussão, mas assim, ganhou força em 2017 com esse trabalho aqui, que é o Impress, onde o cara chegava antes da cirurgia, ficava medindo a pressão e falava, olha, esse grupo aqui, eu vou deixar a pressão igual era antes da cirurgia, durante a cirurgia. Eu já vou passar o central de cara, ele não vai ficar hipotenso intraoperatório. Vou manter a pressão igual era antes da cirurgia. Se ele é hipertenso, vai ficar hipertenso intraoperatório. E o outro grupo, o usual care. Aí tinha um desfecho de mais de 10 desfechos combinados, assim. E aí o grupo que passou o catéter antes, deixou esse cara com a pressão prévia dele, foi melhor, em termos de complicações pós-operatórias, tá? Ano passado, saíram 2 trabalhos. O Improve, que simulou o Impress, foi negativo, tá? Não tá aqui o outro. Mas foi na mesma época, saíram 2 trabalhos, a gente discutiu isso e tal, acho que deve ter mandado lá para vocês, tudo bem. Então, isso volta a ficar controverso, se eu deveria buscar... o outro era hipertensão permissiva versus hipotensão permissiva, e foi meio igual também, tá? Então, a gente não sabe se buscar uma pressão mais alta é isso que vai mudar o desfecho, tá? Ou se o cara que fica hipotenso, às vezes ele vai pior porque ele é mais grave, tá? Tá difícil de entender isso aí, tá? Porque os cenários são diferentes e tudo mais. Então, ao invés de aumentar a pressão, vamos aumentar o débito cardíaco, porque o que eu quero, no final das contas, é aumentar o tal do DO2, né? Mais oxigênio chegar lá onde está sofrendo, tá? Isso também vem, né? O grande trabalho que começou a tentar colocar isso para frente era o Optimize, tá? Acho que o INCOR até participou do Optimize 2. O que acontece? Ele dava inotrópico no pós-operatório, para aumentar o débito cardíaco, tá? E o outro grupo era o usual care. O trabalho dele, o Optimize, foi negativo, só que ele conseguiu publicar no mesmo trabalho, isso aqui é raro, né? Um trabalho clínico randomizado e uma revisão sistemática. O trabalho do cara é negativo, mas ele conseguiu que deixasse ele publicar esse gráfico aqui, onde juntava o trabalho dele, que era quase positivo, e aí aumentar o débito cardíaco funcionava, certo? Aí o que ele falou, pô, vou brilhar, qual é o meu melhor desfecho nesse trabalho aqui? Reduzir muita infecção. Vou fazer o Optimize 2. Não reduziu a infecção e aumentou a arritmia nas primeiras 24 horas. Tá? Esse é o Optimize 2. Acho que o INCOR participou, se não me engano. Tá? Então, a gente não tem uma orientação usual de, em todo pós-operatório, aumentar a pressão ou aumentar o débito cardíaco. Tá? Essa evidência não existe, tá bom? De forma clara. E volume, quanto que eu vou dar? Porque todo dia eu entro na cirurgia, ou eu entro na UTI e eu brigo com o cirurgião, né? Eu costumo dizer nessas aulas que a gente vai para terapia intensiva e a gente passa 3 anos estudando bizarrices, né? Hemorragia alveolar, perfusão da língua. Aí chega na UTI, 30% dos doentes são cirúrgicos. O cara nunca estudou cirurgia, nunca estudou pós-operatório, né? Então, olha só. Esse talvez seja um dos grandes motivos de discussão dentro da UTI. Dou volume, não dou volume. O cirurgião quer dar volume, eu não quero dar volume e tal. Então, lá o pessoal da ANZIX, da Austrália, Nova Zelândia, eles fizeram esse trabalho, que chama Relief, tá? Qual que era a hipótese do cara? Se eu for mais restritivo no pós-operatório de cirurgia abdominal, isso vai ser melhor. Essa era a hipótese do cara, tá? Então, ele foi lá e randomizou. Olha só, intraoperatório, em média, foi 1,5 litro versus 3 litros. Primeiras 24 horas, 1,5 litro versus 2,600. Aqui no HC, frequentemente, eu vejo o pessoal sendo liberal com 1.000 por dia. 1.000 não era nem um restritivo do cara, tá? Lá da Austrália, não estou nem falando da quantidade de colóide, tá? A gente não usa porque a gente é pobre, né? Mas, ó, é muito, muito mais volume do que a gente costuma usar aqui no Brasil, tá? Então, restritivo ou liberal. Ele queria reduzir mortalidade, certo? Como isso aqui é meio bagunçado, às vezes eu gosto de colocar esse dado aqui, ó. Em média, o grupo restritivo não ganhou peso e o grupo liberal ganhou 1,5 kg em 24 horas, tá? Mortalidade, na verdade era livre de morte e desabilidade em 1 ano, né? Ou disfunções persistentes em 1 ano. Não teve diferença, tá? Por aqui, depende muito do que você acredita. Se você acredita que tem que ser restritivo, você vai falar, eu posso ser restritivo. Se você acredita que tem que ser liberal, você vai falar, eu posso ser liberal, certo? Entretanto, é um estudo muito grande, né? 3.000 doentes. Quando você olhava os desfechos secundários, algumas coisas apontavam a favor do grupo liberal. Então, tinha uma dúvida sobre redução de infecção de sítio cirúrgico, tá? Desfecho secundário, tá? Disfunção renal aguda e diálise. Qual que era a questão? Como você tem um monte de desfechos secundários, vocês vão estudar isso aí na estatística,
você tem que fazer uma correção para múltiplas comparações. Quando o cara faz essa correção para múltiplas comparações, a única que permanecia era a disfunção renal aguda, tá? Aí, assim, depende. O que você quer? Eu quero ser restritivo, então vou te dar um argumento para você ser restritivo, tá? O critério de disfunção renal aguda aqui levava em consideração diurese. E a diurese em quem recebeu mais volume foi maior. Meu esperado, certo? Então, será que realmente reduziu a disfunção renal aguda ou eu aumentei a diurese? Tá? Tem essa questão aí. E se você quiser ser liberal, não faz mal e talvez faça bem, né? É isso que o Relief fala pra gente, tá? Em resumo, não vai sair na mão com o cirurgião por causa de 500 ml de Ringer, né? Isso não vai fazer a menor diferença na vida do doente, tá? Complicações do pós-operatório. Então, primeiro, gastroparesia. O clássico cenário é o cara que operou, tá com sonda nasogástrica e tá saindo ali 1,5 litro, 2 litros, tá? De sonda. E fica todo mundo, pô, não dá para dar dieta, não dá para fazer nada. O que eu faço nesses casos? Então, primeiro, lição de casa, tá? Opioide, vocês sabem, né? O opioide, ele alentece todo o trânsito gastrointestinal. Mas glicemia, vocês não sabem. Então, geralmente, né, é um conceito menos difundido. Assim. Então, o controle da glicemia melhora o esvaziamento gástrico agudamente. Você pega um cara agora, que está com 300 de glicemia, e você traz isso para 100, o tempo de esvaziamento gástrico encurta na próxima hora, tá? Não é que você vai curar o cara, mas são coisas que te ajudam a melhorar a gastroparesia, tá? Débito de sonda nasogástrica tem essa discussão, né? Então, assim, gente, até 1.000, a gente fala, até 500 é normal. Cara, entre 500 e 1.000 é uma zona cinzenta que depende muito de como o doente está andando. Se ele está em melhora clínica, provavelmente ele vai tolerar você tirar a sonda da dieta, tá? Acima de 1.000 tem esse marco aí mental, onde a gente deixa a sonda e fica de olho no que vai acontecer, tá? Entretanto, tem gente que defende que você deveria tirar a sonda, porque muitos pacientes, quando começar a distender o estômago vai trabalhar melhor e vai começar a mandar para frente e tudo mais, tá? Procinéticos, eu vou falar isso no próximo slide, distúrbio eletrolítico, não tem muita evidência, mas faz sentido e a gente costuma corrigir todo dia na UTI, né? Nosso trabalho, quando tem intensivista, é que as pessoas faleçam com sódio e potássio normal, né? Então, ó, procinéticos, funciona? Funciona. Então, isso aqui é o seguinte, ó, antes de eu dar procinético, o volume de resíduo gástrico, tá? Antigamente você ficava medindo o resíduo gástrico de todo mundo para ver como é que estava e tudo mais. Comecei o procinético, tá? O resíduo gástrico despenca. E aí, esse aqui é um trabalho que ele tentou associar duas classes diferentes, tá? A classe que ele geralmente usava como base era os macrolídeos, eritromicina, tá? Venosa. E aí ele viu, será que se eu der só eritromicina, é diferente de eu dar eritromicina mais metoclopramida, por exemplo? Sim, você melhora, mas não é tudo isso também, tá? Por que isso é importante? Porque é o seguinte, existem duas grandes classes de procinético no estômago. Antagonistas D2, isso aqui é bromoprida, cisaprida, domperidona, plasil, é tudo o mesmo receptor. Quantas vezes você abriu a pressão, tinha lá, domperidona, bromoprida e plasil, né? Em teoria, você está usando droga e está agindo no mesmo receptor. A outra classe, que seria o agonista da mutilina, aí é eritromicina, azitromicina e etc. Tá? Então, quando você associa, parece ter um ganho, tá? De associação de classes, né? Ó, combinação versus só eritromicina, né? Aqui para alimentar e retirada de sonda. Agora, você tem um conceito que todo mundo acha que é a mesma coisa também. Uma coisa é gastroparesia, outra coisa é ilho. São locais diferentes com receptores diferentes que respondem a droga de forma diferente, tá? Então, primeiro, no pós-operatório existe um ilho fisiológico, entre aspas, né? Se o cara mexeu na alça, vai dar uma desligadinha ali por uns dias. Na literatura, quando você vai procurar a revisão, eu mando os textos depois, tá? Essa revisão aqui, eles falam que geralmente a maioria dos textos fica entre 5 e 6 dias para dizer aonde o ilho pós-operatório começa a ser prolongado, tá? O patológico, digamos assim. Ajuste de eletrólitos, cai tá aqui na revisão, tá? Depois vocês pegam as evidências lá, porque eu tenho que dar uma agilizada nessa aula, muita coisa. Mas, novamente, repocar os potássio e magnésio, não existe um trial que repôs ou não repôs e viu o ilho pós-operatório, tá? O que você tem é um racional fisiológico. Opioides, já falamos, né? Eles atrapalham todo o cenário gastrointestinal ali. Sonda nasogástrica, por incrível que pareça, essa questão do estômago estar cheio ou vazio também influencia no intestino.
Então, tem muito trabalho que mostra que se você não usar a sonda nasogástrica ou retirar ela precocemente, você vai ter menos gastroparesia e menos ilho, tá? Qual o problema desses trabalhos? É o tal do protocolo ERAS. Aí eu preciso fazer um ponto aqui para vocês entenderem o que é protocolo ERAS, tá? Então, assim, protocolo ERAS é o seguinte, então tem lá o cirurgião aqui que quer fazer um trabalho. Ele fala, pô, lá na UTI os caras fazem tudo errado, cara, tudo errado. Então, vou fazer o meu protocolo ERAS, tá? Como que é o meu protocolo ERAS? O cara vai sair da cama nas primeiras 2 horas, fazer polichinelo, tirar a sonda, eu vou tirar o opioide, ele vai ganhar anti-inflamatório ao invés de opioide, e ele vai andar 3 km por dia. E o outro cara usou o quê? Esses trabalhos, geralmente o protocolo ERAS, ele vai na frente, ele sai um pouco melhor. Tá? Aí vem 2 coisas, tem uma questão que a maioria deles são pré e pós, e você tem uma tendência que o pós sempre seja melhor que o pré, né? A outra questão é a seguinte, o que fez diferença? Foi andar 3 km, foi tirar a sonda, foi não dar opioide, foi dar anti-inflamatório, você não sabe, é um protocolo, é um bando, certo? Então, tem um monte de trabalho protocolo ERAS, aonde tirar a sonda é melhor. Tá? Olhem com esse anti-inflamatório, mesma coisa. Provavelmente porque você usa menos opioide, né? Café, chiclete de deambulação, eu vou mostrar rapidinho, tá? Olha só, isso aqui é importante. Lembra que eu falei Plasil, domperidona, parará, parará? Para ilho já não funciona bem. Ó, eritromicina já não acelera tanto assim o ilho, tá? Plasil já não acelera tanto assim o ilho. Eles atuam mais, assim, pós-operatório, a evidência que a gente tem é que eles funcionam mais para o estômago do que para o intestino, tá? Bom, vou falar disso aqui, vai. Neostigmina em bolos versus em bomba, porque antigamente a gente sempre usou em bolos, e aí de repente o pessoal começou a usar em bomba, agora todo mundo quer usar em bomba, tá? Cara, na verdade, sim, tem poucos trabalhos sobre isso, mas o que tem, tá? Eu costumo falar para os caras, porque todo residente chega lá e fala assim, não, mas é muito melhor usar em bomba, tem menos efeito colateral. Depende, tá? Então, por exemplo, lá no meu cenário, qual que é o problema? É um cara que está em encefalopatia hepática, que está intuba, não intuba, e eu vou tentar fazer ele evacuar para não intubar. Eu não tenho o dia todo, ele precisa evacuar agora. Nesse cenário, o ideal é que eu faça em bolos, tá? O ideal é que eu faça em bolos. Por quê? O tempo, esse aqui é bowel movements, tá? Então, o tempo para esse cara evacuar é mais curto se eu faço em bolos, tá? Entretanto, quando eu olho um período de 24 horas, se eu fiz um bolos agora e o outro ficou 24 horas com a bomba, quem ficou 24 horas com a bomba vai, no final do dia, ter uma resposta melhor. Tá? E o efeito colateral? O grupo bolos teve menos bradicardia, por exemplo. Rodolfo, aí não faz sentido nenhum. Faz, porque, novamente, eu fiz uma dose em bolos versus o outro cara ficou 24 horas em bomba. Tá? Então, esse é o único trabalho que tem, é o resultado que o cara apresenta. Em bomba para um paciente, e aí com 2 horas ele evacuou. Só que na diluição são 40 ampolas e 80 soros. Eu gastei 40 ampolas para evacuar 2 horas depois. Aí você desligou a bomba. Jogou fora, a farmácia ficou feliz. Cara, então depende. Assim, tem uma coisa importante, tá? A dose em bolos é 2 miligramas. A ampola é de meio. Então, o que eu costumo muito ver na prática? O residente tem um medo. Então, o que ele faz? Uma ampola de neostigmina. Essa não é a dose. Depende do que você está objetivando. A outra coisa é o seguinte. Você fez ali as 2 miligramas. O cara estava com a frequência de 100, bateu 80. Ok, cara, observa, tá? Em teoria, eu corto essa parte aí da gravação, não tem como, né? Mas, em teoria, só funciona quando o cara dá uma mini bradicardizada, tá? Por quê? O que você quer que o intestino funcione? Quem que faz o intestino funcionar? O sistema parasimpático, não é? Se você quer fazer o sistema parasimpático funcionar, algum grau de bradicardia, em teoria, vai acontecer, tá? Isso aí é da voz da minha cabeça. E chiclete. Então, tem um monte de trabalho ruim, tá? Mas, isso aqui é uma meta-análise desse ano. Já tinham outras meta-análises menores, tá? Em teoria, sim, favorece. O chiclete parece encurtar o tempo de ilho, com todos aqueles reflexos lá, orodigestivos, tá? Café, também, tá? Menor tempo para sacar nasogástrica, menor tempo para eliminação de flatos. Novamente, são poucos trabalhos, tá? Como que o cara fazia para randomizar? Café ou água quente? Legal, né?
Achei inteligente. Nada é certo, cigarro. É infalível. Dá um café, um cigarro pro doente. Pode fumar um cigarro. Então é isso, tá? São estratégias que às vezes você vai escutar o cirurgião. Agora eu vou falar uma parte que, assim, não saiam por aí falando aos quatro ventos que não funciona, porque o cirurgião vai ficar bravo com você, tá? Mas não existe evidência que a deambulação melhora o tempo para evacuação. Não existe essa evidência. Existe um trabalho bastante antigo, lá de 1990, que o cara colocou eletrodos por todo o trato gastrointestinal, em 20 e poucos voluntários malucos, e o que ele viu é que não havia aumento da atividade mioelétrica, tá? O fato do cara andar versus o fato do cara não andar, tá? Não dá para excluir que o fato do cara estar andando ajude com a questão do movimento gravitacional, cinético, né? Energia cinética, o cara está andando, está mobilizando ali. Mas a atividade mioelétrica não tem. E o trial? Não existe. E a corte? Não existe. Não existe essa evidência, tá? Isso vem de um dogma da literatura. Aliás, de um dogma da cabeça das pessoas, tá bom? Olha lá. O cara termina com essa frase aí. Talvez seja mais percebido do que real, né? Beleza, um outro ponto que eu gosto de trazer é a questão da oligúria, porque isso é uma outra coisa que deve diferenciar o intensivista formado do cara que dá plantão na UTI. O cara que dá plantão na UTI, eu digo isso porque eu já dei plantão na UTI antes de ser formado, há muitos anos atrás, né? E o que eu tinha na minha cabeça? O cara não está urinando. Qual é a solução? Dar volume, porque ele não está urinando. Isso é óbvio na nossa cabeça. E eu ficava, caramba, mas como que eu vou dar volume se o cara já está congesto, entendeu? Então, qual é a questão? Primeiro conceito que vocês precisam saber, né, enquanto especialistas. A oligúria é extremamente comum no intra e no pós-operatório. E, embora ela seja, assim, um fator de risco para a elevação da creatinina, a enorme maioria dos pacientes não vão subir creatinina porque eles estão oligúricos, tá? Então, aqui é uma subanálise daquele relief que eu mostrei. Mesmo pessoal lá, inclusive o Belon, na época que tinha participado desse trabalho, o que ele mostrou? 1/3 dos doentes ficam oligúricos durante a cirurgia. Oligúria aqui como menor que meio ml quilo hora, né? Aquela meta do Rivers lá. 1/3 dos doentes vão urinar menos do que isso durante a cirurgia. 75%, né? Ou seja, 25% subiu a creatinina, 75% não subiu creatinina. Certo? A correlação entre a diurese... Agora vamos sair da sala cirúrgica para a UTI. A diurese do primeiro PO e a creatinina do segundo PO tem uma correlação fraca entre elas. Tá? Mais um pouco. A gente publicou um trabalho ano passado, retrasado, que era o seguinte. Vamos pegar todas as cirurgias de médio e alto risco e vamos ver quem ficou oligúrico no pós-operatório. Que eu não tenho, eu tenho o do intraoperatório lá do Belomo, mas do pós-operatório, porque lá eles, às vezes eles pensam como a mesma coisa, né? O perioperatório, né? Eles são anestesistas e intensivistas, né? Então, o que eu tô na UTI, eu quero saber se eu deveria estar dando volume agora, no primeiro PO, para o cara que está urinando pouco. O que a gente viu? A mesma coisa. 1/3 dos doentes ficam oligúricos no primeiro dia depois de uma cirurgia de médio e alto risco. Tá? Isso é um fator de risco para subir a creatinina? Sim. A maioria vai subir a creatinina? Não. 12% dos oligúricos elevaram a creatinina. Tá? Então, eu deveria estar preocupado com essa oligúria a ponto de examinar o doente e ver se eu tenho algo para fazer. Eu não deveria olhar para essa oligúria e falar, tá faltando volume. Tá? Lembra da discussão que a gente falou do relief, né? Será que diminui disfunção renal ou será que o cara só urina mais? É essa história aqui. Drenos. Então, assim, como geralmente o cara que vai para intensiva, ele tem mais uma... Antigamente, o cara, 99% vinha da clínica médica para a terapia intensiva. Embora o acesso agora seja direto, a maioria desses caras é o cara que gostava de clínica médica. Entendeu? Não é o cara que gostava de cirurgia. Se ele gostava de cirurgia, estava lá, operando, ganhando dinheiro, né? Não estava aqui. Então, olha só. A gente costuma relevar aspecto de dreno e ferida operatória. Isso faz parte do exame físico na UTI, tá? Todo dia, nós estamos com uma doente lá. Agora, todo dia, ontem um dreno estava de um jeito,
A gente já falou, acho que isso aqui não vai dar certo. Hoje os 3 drenos estão biliosos, né? Então é o seguinte, ó, tem que olhar, tá? Eu vou apagar aqui só para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Então, ó, isso aqui é o sero hemático, tá? Ou é meio alaranjado, ou é meio rosado, meio aguado, né? Tá vendo? Isso aqui é um hemático franco, pô. Há uma diferença entre eles. Isso aqui é fezes, né? Agora, qual é a questão? Aqui mora das grandes dificuldades do intensivista. Ele vê o dreno hemático e ele acha que o cirurgião tem que sair correndo, empurrando a maca para o centro cirúrgico. Tá? Não é assim. O dreno hemático, né, ele quer dizer que se você colher e mandar para o laboratório, provavelmente o hematócrito daquilo está alto, certo? Entretanto, quem é o doente que precisa abrir e reoperar? O cara que está tendo alguma repercussão hemodinâmica, ele está ficando taquicárdico, ele está ficando mais hipotenso, ou o volume disso aqui está bizarro, então ele vai ficar taquicárdico e hipotenso daqui a pouco, tá? Agora o cara está lá, 200 ml o dia todo de um volume hemático, o cirurgião, na minha opinião, o cirurgião tem que saber que está hemático. Agora, não é que ele tem que operar, que isso aqui implica em maior vigilância, tá bom? Tem uma puta discussão se deveria botar dreno ou não deveria botar. A maioria dos trabalhos mostram que é neutro em relação à mortalidade. Você não vai mudar a vida do doente. O cirurgião, às vezes, a gente nem colocou dreno, porque estava tranquilo e tal, etc. Né? Então, colocar ou não colocar dreno é discutível, tá? Cirurgias onde tem um alto risco de deiscência, talvez ela te ajude a identificar precocemente o que está acontecendo ali. Olha lá, a maioria dos trabalhos não tem uma diferença significativa, tá? Em termos de desfecho. E a ferida operatória? Todo dia, inspeção diária, expressão, tem que ver o que está acontecendo, se não tem infecção, se é só seroma, né? Deiscência da ferida. É só a pele, é a pele aponeurose. Isso muda o desfecho. Ou, aliás, isso muda a conduta também. Tá? Antibiótico profilaxia. Então, aqui é uma das brigas onde eu acho que a gente não pode se acomodar. Não é que você... Novamente, a gente sempre discute isso, né? A UTI é aberta, a UTI é fechada, a sua relação com as equipes e tudo mais. Mas você não pode se acomodar de tipo assim, não, é assim mesmo. Todo dia você tem que perguntar. Né? Pô, e aí, esse cara aqui, vocês querem quanto tempo de antibiótico? Pensei em fazer mais curto e tal. O cara tá bem, né? Equipes e equipes. Mas assim, qual é a evidência? Isso aqui é uma corte retrospectiva, então levem isso em consideração, tá? Cada dia mais de antibiótico profilaxia, né, que já não é profilaxia, não é o que. Cada dia mais de antibiótico no pós-operatório não reduziu infecção depois de cirurgia cardíaca, não reduziu infecção depois de cirurgia ortopédica e não reduziu infecção depois de cirurgia coloretal. E não reduziu depois de cirurgia vascular. Cada dia mais de antibiótico terapia esteve associado a mais disfunção renal e mais clostridium. O clostridium é meio óbvio. Disfunção renal pode ser que seja um resíduo do estudo ser retrospectivo, né? O cara ficou com mais tempo de antibiótico, às vezes o cirurgião estava com mais medo, contaminou mais, tá? E é óbvio também, porque às vezes os caras podem usar um esquema meio agressivo, digamos assim, mas não é a nossa prática, tá? Então, antibiótico profilaxia não parece ter um benefício. Vocês sabem lá da faculdade que a infecção de sítio cirúrgico acontece aonde? No centro cirúrgico, né? Entre a abertura e a síntese da pele, é isso, né? Então, toda essa extensão da profilaxia é quando é o medo / tá infectado, sei lá, é isso, entendeu? O cara que quer garantir que ele não vai ter a infecção ali, mas o benefício na prática de estender uma profilaxia não existe. Tá? E antibiótico terapia. Então, a gente sempre traz o STOPS, que é um trabalho que o Marcelo fala bastante para vocês durante a residência, que é basicamente o seguinte, sei lá, o cara tinha uma diverticulite com abscesso complicado, peritonite, ele abriu e lavou, ou ele foi para a radiointervenção e drenou. Quanto tempo de antibiótico? Eles fizeram essa pergunta. Então, era 4 dias, em média, tá? Era 3 a 5. A mediana ficou 4, tá? Ou ele esperava o cara ficar febril, contava mais 2 dias, com no máximo 10. A mediana foi 8. Então, em resumo, foi 4 versus 8 dias. Sem diferença de desfecho, tá? Esse que é o STOP te mostra. Tem um outro conceito importante. Após a resolução cirúrgica. O cara tá com abscesso lá 3 dias. O antibiótico que você tá dando, em teoria, não tá tratando essa infecção. Sítio não resolvido, tá? Após a resolução, cirúrgica ou por radiointervenção. Então, lembra que eu falei, né? Qual que é a ideia? Passar nas complicações gerais, e agora a gente vai pincelar rapidamente algumas coisas de cirurgias específicas, tá? Então, tudo que é alça, algumas coisas que o intensivista tem que saber.
Então, nós estamos lá com um cara que ele fez uma anastomose primária, foi para casa, abriu. O cara ficou séptico 2 dias em casa, voltou, peritonite fecal. Lavaram, cortaram, anastomose primária. Qual é o risco que esse cara tem? Abrir a anastomose. Né? Isso é meio óbvio, né? Entretanto, quando o cara não opta pela anastomose primária, né, geralmente ele sepulta o distal e ele faz uma estomia, 2 tipos de estomia. Eu vou falar coisas que podem ser óbvias para algumas pessoas, para outras não, tá? Colostomia, o débito tende a ser menor, é calóide, demora mais para começar a funcionar, tá? Ileostomia, alto débito. Uma coisa que nem todo mundo sabe. Se a colectomia foi quase total, a colostomia é uma ileostomia. Tá? Ah, não, mas ele fez com o colo aqui. Se foi proximal ali, entendeu? Se ele tirou quase todo o colo, aquela colostomia vai funcionar como uma ileostomia, tá? Início de dieta. Isso aqui é um outro dogma, né? Geralmente, gente, evite começar a dieta sem alinhar com a equipe cirúrgica. Tá? Evite começar a dieta sem conversar com a equipe cirúrgica. Mas qual é a lógica por trás da cabeça do cirurgião? Ele leva em consideração a altura da ressecção. Em regra, em teoria, tá? Quanto mais alta é a cirurgia, maior a deiscência. Então, por exemplo, esôfago, 15 a 20% de deiscência. Né? Duodeno, 10, 15% de deiscência. Cólon, 1 a 4% de deiscência. Então, na Austrália, colectomia é dieta líquida depois de 8 horas do centro cirúrgico. Entenderam? Isso tem uma exceção. Anastomoses próximo à região anal também começa a aumentar a chance de deiscência, tá? Entretanto, esse dogma vem sendo cada vez mais desafiado. Se vocês entrarem no Google e digitar aí dieta oral esofagectomia, vocês vão ver uma série de trabalhos chineses, até com meta-análise, dos caras dando dieta nas primeiras 24 horas de esofagectomia. Sem aumento de complicação. Quando o cara perguntava em 30 dias, o cara que começou mais cedo tinha menos dor para engolir. Tá? Também é um desfecho complicado de se analisar, né? Mas ok. Mas qual que é a questão? Por exemplo, aqui no HC, o cara vai para a esofagea, eles passam uma sonda, e esse cara vai ficar 7 dias em jejum oral. Só dieta pela sonda. No 7º dia, não deu deiscência, dieta oral. Entendeu? É assim que muitos serviços trabalham ainda aqui no Brasil. Então, só estou falando que esse dogma, ele está sendo desafiado. Pode ser que comece a mudar aí na prática. Todo mundo. Olha só, deiscência, tá? Qual que é o problema das deiscências? Então, novamente, na nossa cabeça do cara que é mais clínico, o que eu penso? O cara ficou com o dreno, ou eu estou suspeitando da deiscência, o cirurgião tem que vir aqui correndo, levar o paciente nas costas para o centro cirúrgico. Urgente, emergência, certo? Não é bem assim, tá? Qual que é a questão? Você pode tratar isso de forma não cirúrgica, desde que o cirurgião garanta 2 coisas. A coleção tem que estar drenada, tá? Não pode ter coleção dentro da barriga. Não precisa ser cirúrgico, pode ser radiointervenção, tá? Mas a coleção tem que estar drenada. Qual é a outra condição? O doente tem que estar estável clinicamente. Tá? Doente chocado, doente instável, coleção que não é passível de drenagem, centro cirúrgico, não tem discussão, não deveria ter, tá? Mas nesses 2 cenários, qual que é a discussão? A gente tem, novamente, né, fico puxando, mas nós estamos lá, no leito 15, lá uma paciente que ela fez uma perfuração endoscópica e tudo mais. A mulher pesa 40 quilos. Aí a cirurgia já tinha sido, aí deu uma perfuração endoscópica. Qual que é o cenário cirúrgico que o cara tem de abrir uma senhora de 35, 40 quilos, lavar e refazer a confecção da anastoma? Qual a chance disso dar certo agora, se deu errado quando ela veio de casa? Entendeu? Então, qual que é o racional? Drena a coleção. O doente está estável? Tá. Drena a coleção. Tenta não passar dieta nesse local da anastomose. Você pode passar uma sonda distal e dar dieta sem problema, ou NPT. E espera, e é tempo, tá? Então, essa senhora, por exemplo, ela fechou. Tem outros que não fecharam, faleceram, né? Mas qual que é o racional do cirurgião? Se o cara veio de casa com a barriga limpa e abriu, né? Se eu for pegar essa peritonite fecal e refazer a anastomose primária, pode ser que não dê certo. Por isso que muitas vezes na segunda cirurgia o cara faz uma estomia, tá? Então, eu só estou dizendo que não é... Para a gente é óbvio que tem que levar para o centro cirúrgico, abrir, lavar e etc. Nem sempre. Precisa ver qual é a condição do doente, tá? Se ele estiver estável, a coleção for drenável e o paciente for frágil, às vezes é melhor tratar isso conservadoramente, tá? As deiscências que a gente comentou, né? Então, suspeitar, óbvio, né? Assim, aí tem 2 tipos de deiscência. Isso não sou eu que digo, tá no livro da cirurgia, tá? Se o paciente faz uma deiscência nas primeiras 48 horas, a culpa é do cirurgião.
Tá no livro deles, certo? É chamado de deiscência técnica. Tá? O problema foi do ponto, foi uma lesão térmica de alça no intraoperatório que ele não viu, foi o GO, né? É chamado de deiscência técnica, deiscência precoce. Até o segundo dia, tem que falar até o quinto dia. Aquela deiscência do cara que é sarcopênico, corticoide, diabético, desnutrido, quando que vai vir essa cirurgia, essa deiscência? Lá para o 7º, 8º, 9º, até o 30º PO pode acontecer, tá? Mas geralmente ela não é tão precoce assim, tá bom? O que eu vou ter na clínica? Geralmente é isso aqui. Por isso que o cirurgião, às vezes, ele é resistente em fazer imagem precoce. Já viram isso aí? Você aprova contra ele, né? Tô brincando, tá? Mais ou menos. Então é isso, tá? Atualmente, tem crescido o papel do tratamento endoscópico. Para quando? Para quando a deiscência for pequena e endoscopicamente acessível, seja por cima ou por baixo. Qual que é o racional por trás disso? O que os trabalhos mostram é que você não aumenta a chance de fechar, só que você acelera o fechamento, tá? Então é basicamente o vácuo na ponta de uma sonda, que isso vai ficar no sistema de pressão negativa, ou aqui no HC na parede, né? Só que isso tem que trocar a cada 5 dias para endoscopia. Além disso, né? É caro, né? Então, assim, no HC é de graça, mas lá fora os caras ganham uma puta grana com isso aqui, tá? E aí começam a querer ampliar um pouco as indicações, né? Tava meio nacarado ali, meio isquêmico, eu botei um vácuo lá, entendeu? Essa evidência já é um pouco mais fraca, tá? O que a gente tem é que acelera o fechamento de fístula, tá bom? Fora isso, quando bem alocadinho, isso vai transformar essa fístula numa fístula de débito zero, né? O que fecha mais rápido? A fístula com o menor débito possível, né? Inclusive está aqui, ó, né? Baixo débito vai fechar mais rápido do que as fístulas de alto débito. Por isso, qual é o maior medo que a gente tem? Quando perfuram duodeno, por exemplo, né? Esse cara vai ficar 2, 3 meses no hospital, entendeu? E até fechar essa fístula que tende a ser de alto débito, né? Você pega ali, pâncreas, 1,2 litro, estômago, 1 litro, via biliar, 800, 1 litro por dia. Tudo isso vai passar pelo duodeno. Os caras perfurou o duodeno, cara. É chato, viu, de tratar, tá? A correção da fístula também não é uma urgência, né? Já viram muito isso daqui. Tem uma fístula intercutânea, vai maturar, vamos melhorar a nutrição, daqui 2 meses a gente opera e tenta fazer a fistulectomia, tá? Por que isso? Porque parte dos doentes consegue resolver espontaneamente, tá? 1/3 ainda precisa ir para cirurgia mesmo, tá bom? Somatostatina octreotide. Se eu estiver estourando tempo aí, você me avisa. Cara, é uma outra discussão na literatura, porque são drogas caras também, tá? Então, o que se sugere? Em alguns pacientes respondem muito bem, outros não, e a gente não tem como saber quem vai responder ou não. Então, o que alguns trabalhos falam é que o que você deveria fazer é começar e ver se reduz o fluxo. Se não reduzir até 48 horas, suspender, tá? Essa é a sugestão, tá? Tem trabalho dizendo que a somatostatina, além de reduzir o volume, ela aumenta a taxa de fechamento. Eu falei, pode aumentar a taxa de fechamento ou fechar mais rápido. Parece que as duas conseguem fechar mais rápido quando cai o débito, mas aumentar a taxa de sucesso, tem alguns trabalhos que a somatostatina consegue. Eu acho que são trabalhos ruins, antigos, que a gente não deveria levar isso em consideração. A minha vida da somatostatina, acho que é 2 segundos. Então, ela só dá para ser feita em bomba, entendeu? Então, droga cara, ruim de usar. O que eu acho que vale a pena? Então, fístulas de muito alto débito, que você vai ter dificuldade de fechar. O paciente tem condição, você está no serviço, tem condição, faz um teste ali com um octreotide e vê se melhora. Pô, caiu 50% de débito da fístula. Acho que vale a pena tentar aí. Não mudou nada, suspende, porque é caro, tá? Esofagectomia. Então, o que eu preciso saber enquanto intensivista de esofagectomia? Em teoria, você precisa estar do lado na extubação, tá? Vai estubar a esofagé, vai lá do lado, tá? Por quê? Risco de lesão do laringeu recorrente, uni ou bilateral. Isso dá paralisia de cordas vocais, uni ou bilateral, tá? Já vi cara falhar imediatamente. O cara estava preparando os mínimos, dando joinha, estubou, falhou, na hora, tá? Então, vale a pena você acompanhar essa estubação aqui, tá bom? 2 ou 3 campos. Então, sempre vai ter o campo abdominal e o cervical. Aqui no HC, a maioria das vezes vai ter o campo torácico também, que é o tal do 3 campos, tá? Esse cara, geralmente, ele vem drenado, certo?
e tem o risco de complicações respiratórias porque esse cara teve ventilação monopulmonar no intraoperatório, tá? Difícil você ter SARA por conta disso. A maioria das esofagés vai ter ali aquele começo com bastante dor, um pouquinho de taquipneia, às vezes precisa um pouquinho de O2, mas vai saindo, tá? Qual que é o problema da esofagé? A chance de deiscência é alta. Tem lugar que fala 25% de deiscência da esofagé. Quando que ela vai acontecer, se ela não for técnica? Lá para o 7º, 8º PO. Então, qual que é o usual da esofagé? Um cara bastante desnutrido, que vem fazer a cirurgia, ele opera, se estuba, controla a dor, 24, 48 horas ele vai para a enfermaria. Semana que vem eles estão pedindo vaga de novo, entendeu? Esse que é o chato da esofagé, quando dá deiscência. E aí, quando for dar deiscência, um negócio que vocês precisam lembrar, é o cara jovem que estava bem na enfermaria e começa a fazer fibrilação atrial do nada. Começa a fazer arritmia do nada. Geralmente pode ser coleção caindo aqui no mediastino, tá? Irritando ali, tá bom? Hepaté. Cara, eu vou passar bem rápido, porque quando vocês rodarem lá, a gente vai falar bastante disso, tá? Mas, basicamente, o que vocês precisam saber? A maioria das pessoas, o lobo direito é o maior lobo. Maior massa de parênquima. Hepaté de maior mortalidade, hepatectomia direita, tá? Depois central, nem tanto pela massa, mas porque aqui entram os colangiocarcinomas, né? E a mais tranquila costuma ser a esquerda. O cara da esquerda geralmente vem para dormir na UTI. Se ele não sangrar, amanhã ele vai embora, tá? Esse cara aqui tem alguns fatores que você tem que ficar mais esperto, tá? Hepaté direita, um cara que era cirrótico, que o tempo de Pringle foi muito prolongado. Pringle é aquela manobra de clampeamento das estruturas do hilo hepático, né? Até 1 hora parece ser tranquilo, entre 1 e 2 horas área cinzenta, acima de 2 horas de Pringle, alta chance, aumenta bastante a chance de insuficiência hepática pós-operatória. Então você começa a juntar essas peças com a hepaté direita, sobrou só isso aqui, né? O cara era cirrótico, o intraoperatório foi caótico, ele chocou, ele sangrou, e o tempo de Pringle foi prolongado. Esse cara tem a chance de fazer insuficiência hepática pós-operatória. Se ele não recuperar até 5 dias, transplante ou óbito. Se ele foi para uma hepaté gigante, provavelmente ele não pode transplantar, entendeu? Sobra pouca saída para esse cara, né? Pancreatectomia, a penúltima, tá acabando, vamos lá. Então é o seguinte, depende muito se é cabeça ou se é corpo caudal. Muda tudo, tá? Por quê? Se é corpo caudal, mesmo que você faça uma fístula, ela tende a ser de baixo débito e fechar rapidamente, porque o fluxo, ele tende a ir para a região anatômica. E eu tenho menos anastomose, eu não tenho anastomose, né? Arranca uma parte do pâncreas. Antigamente sempre saiu o baço junto, atualmente é um selo de que eu sou um cirurgião melhor que você, se eu preservo o baço do doente, tá? E tem trabalhos mostrando que isso aí diminui a infecção pós-operatória. Só que isso aumenta o tempo cirúrgico. O cara tem que ser mais técnico, né? Porque ele tem que fazer ele tem que cuidar com os vasos que passam aqui retropancreáticos, tá? Então, o cara que tá com pressa, geralmente ele tira o baço junto. Aí os caras, não, porque a minha pancreaté é corpo caudal, eu preservo o baço e tal. Tem essa história agora, tá? Então, olha só. Essa pancreaté não vai dar muito trabalho. Mesmo que ela tenha fístula pancreática, geralmente esse cara vai sair bem, tá? O problema é aqui, ó. Não sei se vocês reconhecem, mas essa aqui é a tal da GDP, né? Então, o que acontece? Além desse monte de anastomose, eu tenho uma anastomose que ela é não natural. Que anastomose é essa? Pancreato jejunal. Eu pego um pâncreas e eu anastomoso no intestino, direto, tá vendo? Isso não é muito natural. Então, tem a chance de você fazer uma deiscência, uma fístula, mesmo que seja pequena, começar a acumular líquido pancreático dentro da cavidade. E isso é ruim, muito ruim, tá? Então, olha só. 10 a 50% de fístula, certo? 30 a 50% de morbidade, tá? Da onde vem essa morbidade? Fístula pancreática com coleção intracavitária de líquido pancreático, tá? Qual que é o problema disso? Vai corroendo os vasos ali. Se não infectar, uma hora ele vai sangrar. E o problema é que esses sangramentos podem ser muito, muito importantes. Eu já vi gente morrer em 20 minutos, assim. Menina jovem, estava bem, terceiro PO, em 20 minutos, o cara operado dentro da UTI, ela morreu, tá? Por quê? Vai formando esse líquido pancreático, ele vai dando uma corroída, ele vai formando pseudaneurismas. E é pseudaneurisma da gastrodenal, da hepática, entendeu? Na hora que rompe, desgraça, total, tá? Então, o que se sugere, tá? O dreno tá sério hemático, primeiras 24, 48 horas, ok. O cara tá no 6º PO, o dreno ficou hemático, angiotomo, tá? Pô, agressivo, assim? Porque 30% tem sangramento de sentinela
e quando o sangue, esse cara afunda rápido, tá? Só uma coisa importante, amilase do dreno, muito comum o cirurgião passar, ele pede a amilase no primeiro PO e depois só no terceiro, né? Então vamos lá, amilase no primeiro PO é fator de risco para fístula, tá? Não faz diagnóstico de fístula. Se ela for maior que 5.000 no primeiro PO, fator de risco para fístula pancreática. Quando que eu faço o diagnóstico de fístula pancreática? No terceiro dia, eu colho a amilase do dreno e ela vem 3 vezes acima do cérebro. Aí eu faço o diagnóstico de fístula pancreática. Tá? Primeiro PO, veio 15.000. Fator de risco para fístula pancreática. Tá bom? Qual que é o mais importante? Pode ser que você está lá com a GDP e aí aparece o cirurgião e aí está lá com a fístula pancreática. E ele te fala, deixa eu colocar o paciente no aplicativo aqui, deixa eu colocar o paciente no aplicativo. O que é esse tal do aplicativo que eles falam? Tem um trial chamado Porsche Trial, que ele reduziu mortalidade na fístula pancreática, tá? O que é isso, tá? Basicamente, já ouviram falar, o imunossuprimido, você tem que ser agressivo na investigação, que isso melhora o desfecho? É a mesma coisa aqui, é um fluxograma de agressividade da investigação que talvez tenha uma fístula lá. Então, o cara começou a alterar clinicamente, o fluxograma cai quase sempre em tomo precoce, entendeu? Então, eles tendem a investigar isso aqui mais precocemente. O que é o pior cenário? Todo mundo aqui sabe que o cara está com uma fístula pancreática. O paciente está piorando, o cirurgião não quer pedir atom. Já viu, né, Felipe? Rapidinho só. Aí, claro. A gente estava discutindo semana retrasada, o PCR. Não que alguém foi ligado, que mudou. O cirurgião falou que o PCR para fazer diagnóstico de licença. Cara, é igual o PCR, já viram a história do PCR para diagnosticar que a pancreatite infectou, né? Acima de 150, né? Eu nunca vi uma pancreatite grave com PCR menor que 150. Nunca vi. Então, tipo assim, de onde que vem isso? O cara vai lá e faz uma coorte de 100 doentes, onde aquele valor era preditivo de infecção. Óbvio, né? Quanto pior, pior. Quanto pior, pior. Isso não é diagnóstico de nada, né, gente? Então, é complicado. Cara, então o que acontece, né? Por que a gente tá rindo, né? Porque essa semana eu descobri que tem uma história lá que os cirurgiões estão deixando Tazocin porque eles sabem que eu vou deixar Cefmetro. E eles não deixam Cefmetro porque eles sabem que eu vou tirar, entendeu? Mas, assim, o que a gente costuma fazer, tá? Eu abro... exatamente. Eu, com certeza, eu caí. Então, é o seguinte, eu abro a descrição cirúrgica e eu olho o que aconteceu dentro da cirurgia, tá? Se não teve contaminação grosseira de cavidade, não tem indicação de antibiótico profilaxia. Eu tiro, falo que foi a CCIH e falo para eles discutirem com a CCIH. Aí a CCIH vem e fala, já falei com a cirurgia. Então, assim, não tem indicação, pô. Infecção cirúrgica, ela acontece entre abertura e assentes da pele. Eles sabem, tá no livro de cirurgia isso. Tá? Agora, vocês vão descobrir na vida real, lá fora, que cada equipe cirúrgica tem o seu protocolo da sua cabeça. Tá? O quanto que você vai brigar com esse protocolo depende do tanto de liberdade e autonomia que você tem no seu serviço. Tá? Não vai brigar sozinho, né? Última cirurgia que eu vou falar, bariátrica, tá? Então é o seguinte, ó. Antigamente tinha uma série de possibilidades de bariátricas, etc, etc. Atualmente, você basicamente vai cair em um desses dois tipos de cirurgia bariátrica, tá? O sleeve, que é só um grampeamento do estômago aqui. E o bypass, que é um Y de Roux com um estômago excluso. Certo? Sleeve, tá? Em teoria, você tem 30% da perda do peso em um ano. O Monjauro está dando 22%. Então, o sleeve, a gente está vendo cada vez menos. Tem um monte de cirurgião de bariátrica que eu estou vendo anunciar no Instagram cirurgia de hérnia. Já viram isso? O cara só fazia bariátrica. Agora o cara faz bariátrica, hérnia, tá. Então, qual é a questão? Vale a pena esses 8%? Eu vejo como que é a sua pisada, né? Então, tá mudando isso daqui, tá? Qual é a questão? Quando que o em 45, 50 minutos. Aí eu digo que ele vai entrar e ele vai grampear, tá? Quando que eu vejo que isso aqui dá problema? Um grampeador não faz isso aqui. O cara precisa usar 2. Então, o que acontece em alguns hospitais? O cara usa um grampeador e esse final ele faz à mão. Geralmente é onde dá o problema. Já pegamos alguns casos que a deiscência do sleeve é quase sempre aqui.
Beleza, qual que é a outra cirurgia? É a opção de Hus. Então, a gente está falando em 45% de perda de peso em um ano, tá? Então, o cara que é super obeso, geralmente, ele vai fazer opção de Hus, a não ser que ele tenha alguma comorbidade mais séria, tá? Qual que é o problema da bariátrica? Eu vou até pular aqui, ó. Isso aqui é um... Olha só, os três maiores preocupações precoces depois de uma opção de Hus deveria ser leak, leak e leak, certo? Qual que é a questão? O cara é obeso, ficou acamado, fez uma cirurgia. Se ele tá taquipneico, o que o cirurgião vai fazer? Angiotomo protocolo TEP. Sempre, 100% das vezes, 100% das vezes, tá? E aí, ixi, eu bati em alguma coisa aqui que o negócio ficou amarelo. Tá bom. Então, qual é a questão? Taquicardia e dispneia, em 100% das vezes que você tiver uma deiscência de anastomose de bariátrica, você vai ter. Porque o obeso, quando ele está inflamado, ele começa a ficar ofegante ali, entendeu? Então, os caras geralmente querem fazer o quê? Angiotomo, protocolo TEP. Geralmente, o que eles vão fazer? Eles vão lá na UTI, pedem a vaga e falam que vão para a tomografia. Eu falo, beleza, corta a barriga também, tá? Porque, curiosamente, outra coisa importante, tá? Nem toda vez vai ter dor abdominal, né? E se ela tiver, a peritonite pode ser meio mal localizada, não precisa ser aquela DB, tá bom? Qual que é a questão? A incidência de TEP na bariátrica, ela até existe, mas ela tende a ser mais tardia. É raro que ela aconteça na primeira semana. Então, o clássico da bariátrica é o cara que operou, cirurgia de baixo risco, foi para casa. E aí ele volta no pronto-socorro no 5º, 6º, 7º, 8º dia, taquidispneico, taquicárdico. Angiotomo protocolo TEP, mas é deiscência, tá? Então, ficar com essa informação na cabeça. Não, eu tenho todos os casos da aula estão lá em cima, né? Tem uma paciente lá que era uma deiscência de colé, que óbvio que pô, o cara tava, vamos para o angiotomo protocolo TEP. TEP subsegmentar ali, e agora a preocupação é de coagular, né? É igual, tipo assim, você está fazendo essa angiotomo porque, não, é um protocolo TEP, porque eu estou precisando de TEP. O cara vai lá e vai olhar. É o vasinho do alvéolo, né, que ele está olhando. Beleza? É uma aula meio longa, né, porque é tipo cirurgia em 1 hora. Pós-operatório em 1 hora, tá? Mas, cara, vocês vão rodar lá, a gente vai discutindo aí, tem um grupo, qualquer coisa a gente manda texto. Se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade aí.